Fala galera da Super Geeks, tudo beleza? Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certinho? Então, como vocês já sabem, as inscrições da OBI, né, da Olimpíada Brasileira de Informática, já estão abertas e esse ano aqui na Super Geeks a gente vai focar muito na questão da programação, galera. A gente vai focar na categoria de programação, onde a gente tem o objetivo de colocar aí pelo menos uns 10 finalistas na etapa nacional da OBI. Então, para isso, a gente vai ter que fazer, pegar a galera e começar a trabalhar. Então, esse curso ele vem exatamente para essa questão, para todos aqueles que vão participar da OBI. Então, quem já digita e quem já programa, quem já escreve códigos na Super Geeks, já vai poder se inscrever na OBI, porque vocês vão ver que eu vou utilizar nesse curso aqui uma ferramenta que a própria OBI desenvolveu. Então, que é a Unicamp, né, a universidade que organiza a OBI. Então, se a própria Unicamp, que é a universidade que organiza a OBI, desenvolveu uma ferramenta de programação onde eles ensinam ali alguns conceitos e dão alguns exercícios, cara, pode ter certeza que esse curso aí é completamente voltado, direcionado e orientado à OBI. Então, galera, vamos embora começar esse curso. Essa é só a primeira aula, vai ser uma aula de introdução, então vamos embora para a aula. Chama a vinheta. Essa vinheta é muito legal. OBI, campeões da OBI, galera. Show de bola! Turma, vamos ser campeão da OBI esse ano. Vamos ter campeão aqui de OBI esse ano. Vamos pelo menos ter 10 medalhistas na OBI, beleza? Então, para fazer isso, vamos começar bem devagarinho nessa nossa primeira aula, que é sobre a introdução à programação de computadores, certo? Vamos ver alguns conceitos básicos que a gente precisa saber esses conceitos básicos para a gente conseguir desenvolver e ir bem na OBI, e são princípios básicos que a gente tem que entender, beleza? Então vamos começar aqui, só para vocês terem uma ideia. No ano passado a gente participou, a nossa participação na OBI foi muito boa. Em 2018 a gente teve um medalhista, né, que foi o Gabriel de Mello Kruger, e a gente teve 5 finalistas na etapa de iniciação, beleza? Então, sempre foi um objetivo a gente começar a trabalhar bastante a etapa de programação. Aí, no próximo ano, então, a gente já teve 2 finalistas, né, nacionais na etapa de programação. A gente teve 11 aprovados na etapa de iniciação e nacional, né? E ao todo foram 5 medalhas. Né? Então o Arthur Vieira e o Diego Silveira ganharam a medalha de prata, o Gabriel Sberardi ganhou a medalha de bronze, e o Gabriel de Mello de novo aí, e o Wagner ganharam a medalha de honra ao mérito. Então a gente teve 2 finalistas no nacional, e o nosso objetivo esse ano é aumentar muito esse valor. Então eu conto com vocês aí. Então por isso também essa é uma das grandes motivações que a gente está fazendo esse curso para vocês, beleza? Vamos embora então, vamos continuar. Show de bola. Olha aí, galera, tá aqui o nosso objeto de desejo, né, que é a 22ª Olimpíada Brasileira de Informática, né? Que tem apoio da SBC, que é a Sociedade Brasileira de Computação, do CNPq, enfim. E vamos embora. Então quem não se inscreveu, já pode ir lá se inscrever para a próxima aula. Vocês já terem acesso a essa ferramenta que eu vou mostrar também nessa aula, beleza? Então qual que é o nosso objetivo nesse curso, galera? Principalmente, antes de pensar, eu vou desenvolver aqui, eu vou aprender uma linguagem, o principal objetivo é a gente conseguir resolver problemas, né, usando um computador. Essa é a principal motivação que a gente tem que entender. A gente quer resolver problemas utilizando um computador. E é isso que é a Olimpíada Brasileira de Informática. Né? Então, o nosso objetivo é programação de computadores e técnicas de computadores, né? E técnicas de programação. Então, a gente vai focar nisso. A gente vai utilizar uma linguagem de computador para resolver problemas utilizando um computador, né? Para se comunicar com esse, a gente vai utilizar uma linguagem para se comunicar com esse computador, com esse dispositivo físico, né? De hardware.
Beleza? Alguns conceitos importantes que a gente vai ter que definir, a gente tem que saber isso. O primeiro deles é algoritmo, o que são algoritmos, o que é uma linguagem de programação e o que são programas. Né? Então a gente vai definir esses 3 conceitos rapidinho agora. Vamos nessa. O que é um algoritmo, então? Aqui vocês estão vendo uma imagem de uma pessoa botando a mão na massa, que ela está com vários ingredientes, né? Ali tem ovo, tem farinha, tem manteiga. E o que a gente precisa para fazer um bolo? Instintivamente, a gente precisa de uma receita, né? Então um algoritmo é uma receita, é um procedimento, é uma sequência de instruções, de passos, né? Para resolver um determinado problema. Então isso é um algoritmo. O algoritmo qual é a receita para eu resolver esse problema? Porque se eu tenho uma receita de um bolo aqui, o que eu vou resolver? O meu problema é de falta de bolo. Depois que eu executar essa receita, eu vou ter um bolo, né? Então isso é um algoritmo, é a receita. Beleza? Então só um exemplo aqui do algoritmo do bolo, né? A gente tem aqui desse lado, ó. A gente tem desse lado aqui os ingredientes, né? Eu tenho farinha, leite, manteiga, ovos, e aqui eu tenho a sequência de passos, ó. O algoritmo do bolo. Pegue a bandeja, misture os ingredientes, aqui o passo 2, misture os ingredientes, coloque para aquecer e depois retire o bolo. Veja que foi uma sequência, né? Foi uma sequência lógica, uma sequência de instruções que a gente utilizou aqui. Foi uma sequência de instruções que a gente utilizou, mas só que a gente foi bem abstrato, né? A gente não foi muito detalhista, né? Então, a gente consegue abstrair alguns passos, né? Que estão ali, que precisam ser feitos. Por exemplo, pegue a manteiga com a colher, depois despeje na panela. Então, a gente está abstraindo tudo isso, porque isso é um conhecimento já que já está ali, que enfim, ele já está ali, ele já foi passado. Então a gente já sabe, então a gente consegue abstrair. Um computador entenderia essa receita de bolo? Aí é que tá. Um algoritmo, então, ele utiliza dados de entrada, veja bem, ele utiliza dados de entrada e ele produz dados de saída. Naquele nosso exemplo do bolo, quem foram os dados de entrada? Os dados de entrada foram aqui, ó, os ingredientes, né? O ovo, a farinha, a manteiga, né, os ingredientes do bolo. E quem são meus dados de saída? O bolo. Então o produto foi o bolo, né? Bacana. Então, galera, a gente entendeu um pouquinho sobre o conceito de algoritmo, que é uma sequência de passos para a gente resolver um problema. Um programa, o que é um programa? O programa é um algoritmo, né? Uma sequência de passos para resolver um problema, escrito em uma linguagem que o computador entende. Então agora eu vou conversar. Um programa é um algoritmo escrito em uma linguagem que o computador vai entender. Né? Antigamente a gente tinha aquelas linguagens de programação chamadas assembly, que isso eram linguagens de máquina, que eles se aproximavam muito à comunicação ali dos bits binários, 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1, essa informação, e aí você tinha que programar ali naquele ambiente. Era muito complexo, né? Mas um entendimento muito robusto, né? Você ganhava ali experiência em mexer num registrador, mexer numa memória, instanciar um registrador, enfim, dá uma cancha muito grande por entender de todo o processo. Então, na engenharia da computação, por exemplo, a gente tem que aprender, né, uma linguagem de máquina, uma linguagem de montagem, certo? Linguagem de programação, então, um programa, né? Um programa, ele é um algoritmo que ele vai ser executado e escrito, né, através de uma linguagem de programação, certo? Então, linguagem de programação, olha aqui, a gente tem alguns exemplos. Por exemplo, olha aqui, tem um desenho, tá vendo o desenho aqui do código? Beleza. Alguns exemplos de linguagem. A linguagem C é a maneira que a gente pode se comunicar com o computador através da linguagem C. C++ é uma linguagem orientada a objetos. Java é uma linguagem orientada a objetos também, é outro tipo de linguagem. Nós, nesse curso aqui, a gente vai trabalhar com JavaScript. Exatamente, JavaScript, que é a linguagem que a ferramenta SASI, que é a ferramenta que a gente vai utilizar, o ambiente de programação, ele aceita JavaScript. Então a gente vai fazer todo o curso em JavaScript, beleza? Vamos tocar continuidade aqui, então.
Aí, galera, linguagem de programação. Então, o que uma linguagem de programação faz, né? Ela permite, na verdade, você descrever precisamente os passos que devem ser executados para o computador resolver. Uma tarefa, por exemplo. Eu quero uma determinada tarefa e eu preciso escrever essa tarefa através de uma linguagem que o computador entenda. Então, isso é uma linguagem de programação. A linguagem permite isso, né? Elas possuem, todas as linguagens possuem regras bem definidas que devem ser conhecidas e obedecidas. Por exemplo, existem linguagens que você precisa abrir chaves, abrir parênteses, você precisa deixar um espaço, você precisa indentar o código, né? E outra, para você começar, a gente vai ver nesse curso, para que a gente começar a desenvolver os nossos programas e a fazer os nossos testes de programa, a gente não precisa saber todas as regras, não. A gente vai conhecendo elas aos pouquinhos e resolvendo os problemas com um pouquinho que a gente vai conhecendo. Beleza? Show de bola, então, galera. Vamos dar continuidade aqui. O que é um ambiente de programação, né? Um ambiente de programação é o local onde a gente vai criar, a gente vai escrever, a gente vai executar os nossos códigos. Existe uma série de ambientes para várias linguagens diferentes, enfim. Mas o ambiente que a gente vai trabalhar aqui nesse curso vai ser o ambiente SASI, certo? Que é um ambiente disponibilizado pela Olimpíada, é feito pela Unicamp, né? Então é aqui que a gente vai trabalhar, é aqui que a gente vai desenvolver todo o nosso curso, né? Todo o ambiente do curso. Eu já vou agora, galera, me transferir lá para o ambiente SASI. Aí, ó, opa, já tô aqui, turma, show de bola, já tô aqui no ambiente SASI. Eu vou apresentar um pouquinho para vocês como que funciona aqui todo o ambiente, tá? Aqui, nessa primeira aula que a gente está fazendo, que é a aula de introdução, você também pode acessar o ambiente SASI, lá na página inicial da OBI 2020, já tem lá um link que você já cai direto aqui. Então a gente vai fazer junto esse curso, todas as aulas. Legal, né? Show de bola! Então aqui ele tem um pouquinho sobre objetivos do curso, resolver problemas utilizando o computador, algoritmo, linguagem, o que é cada um desses elementos. A gente já trabalhou um pouquinho com isso, então vamos embora aqui para o primeiro. Muito legal. Então essa primeira área que vocês estão vendo é a parte onde eu vou ficar. Beleza? E ali tem um videozinho também de introdução que vocês podem assistir do próprio professor que desenvolveu o curso aqui. Eu vou ficar aqui, certo? Vamos para a próxima parte. Aqui é a área a área aqui, ó, dos exercícios para resolver. É essa área que a gente vai ver quais são o resumo, os exercícios que tem para cada aula, certo? Beleza? Então vamos passar aqui próximo. Aqui, essa área de trabalho. Bom, então, galera, beleza? Aqui, essa é a nossa área de trabalho. É exatamente aqui nesse espaço que a gente vai escrever os nossos códigos. Por exemplo, eu vou escrever aqui um comentário, certo? Eu posso aumentar o tamanho da fonte aqui nesse botãozinho A, né, grandezinho, e aqui eu diminuo o tamanho da fonte. Como eu estou mostrando aqui, eu vou deixar a fonte bem grande. Quando eu utilizo duas barras invertidas aqui, eu posso escrever um comentário. Nada disso vai ser executado. Ó, comentário. Beleza? Vamos fazer só um testezinho aqui, só para a gente ver como que funciona essa questão da entrada e da saída. A entrada, só para vocês terem uma ideia, é tudo que vai ser aqui as entradas de dados dos problemas, né? Então eles vão dar problemas ali nos enunciados ali em cima, e aqui na área de trabalho nós vamos ter que escrever o programa na linguagem JavaScript, como a gente falou, e a saída vai ter que ser aqui, ó. Se eu clicar aqui em executa, para ele executar o programa, o que ele vai sair? Não vai sair nada. Por quê? Porque ele não está mandando nada. Eu vou só usar um exemplo aqui, ó, printf, que é uma função que escreve um texto na tela, escreve uma string na tela, pode escrever uma string na tela, né? Eu vou usar aqui minha função printf e vou usar um hello world, que é uma expressão bem comum aí no mundo da programação, como sempre uma primeira expressão para a gente ver se funciona as linguagens, né? Então, olá mundo, né? Então manda ver, ó, vou executar e olha lá o que apareceu. Olá mundo, show de bola. Não era exatamente isso que o meu exercício queria, ó, porque eu posso ver qual que é a minha saída esperada. A minha saída esperada desse exercício é não fazer nada, né? A minha saída esperada aqui é veja a aba
solução, veja a aba soluções, certo? Deixa eu limpar aqui, eu vou limpar isso aqui, eu vou limpar aqui também, beleza, vou limpar isso aqui também. Show de bola! Então, quais são os exercícios que a gente vai deixar para essa aula, galera? Olha só, primeiro eu vou ler com vocês aqui e aí a gente vai junto buscar uma solução para ele aqui rapidinho, tá? Ó, para esse exercício não é necessário utilizar a área de trabalho do ambiente SASSI. Você deve resolver o exercício utilizando lápis e papel. Então vai ficar para vocês aí. Vocês vão ter que deixar aí nos comentários qual foi o resultado desse exercício, tanto do exercício 1 quanto do exercício 2, que são utilizando o papel e o lápis, tá? Ó, eu peço o seguinte: escreva em português o algoritmo para fazer um bolo, né? Escreva o algoritmo em passos numerados a partir de 1. Então, muito parecido com o exemplo que a gente utilizou. Mostre o algoritmo escrito para alguém, seus pais, o amigo ou amiga, para verificar se o algoritmo está claramente descrito, de forma que possa ser executado precisamente, que alguém consiga fazer um bolo com aquele algoritmo. O segundo exercício, ó, ele é um pouquinho mais elaborado, é a prova de geografia. Certo? Nesse exercício também você vai ter que usar lápis e papel. Escreva em português um algoritmo para resolver o seguinte problema. Dado uma lista com notas de cada aluno da classe na prova de geografia, determine o número de alunos cuja nota for igual ou superior à média da turma. Mostre o algoritmo escrito para alguém. Então você vai ter que, através do português ali, tentar resolver esse problema. Vamos direto aqui para as soluções, só para vocês verem que o próprio sistema já dá algumas soluções. Se vocês tiverem dúvida como que funciona, ó, a solução do exercício 1, ela ficaria assim, ó, muitas maneiras de descrever um algoritmo, certo? Para fazer um bolo. A que segue é apenas um exemplo. Então ele bota aqui, ingrediente, 3 xícaras de farinha, 2 xícaras de açúcar, enfim, 1 xícara de manteiga, 1 xícara de chá. E preparo, é a receita, né? Ingredientes são as entradas. Então quais seriam os elementos de entrada aqui? Todos esses itens, todos esses ingredientes, né? Então o preparo, a parte da receita, ela é um segundo elemento, né, desse algoritmo, aonde a gente vai ver o resultado final, que é o bolo, né? Então, show de bola. No exercício 2 daquele da prova de geografia, ó, ele tem 2 soluções, a gente vai ler as 2 aqui. Isso é muito importante vocês entenderem, que existem várias maneiras de você resolver o mesmo problema, certo? Então, ele apresenta aqui, a solução 1 apresenta um algoritmo básico, correto, mas sem muitos detalhes, tá? A entrada, ó, lista contendo o nome e a nota de cada aluno da prova de geografia. O algoritmo que ele tem que fazer: percorra a lista dada e calcule a média da turma. Conhecendo a média da turma, percorra novamente. Porque é uma questão muito abstrata, né? Ele não está dando muita ênfase assim, às soluções. E aqui tem uma solução mais completa, né? Para cada nota dali, ó, inicie definindo o valor inicial da soma das notas, que é igual a 0. Então ele vai descrevendo um pouco mais essa operação, esse processo. Beleza? Então fica de exercício para vocês resolver esses 2 exercícios, tá? Esses vão ser os únicos que vocês vão ter que resolver, beleza? Que é simplesmente utilizando um lápis e um papel. E galera, vamos embora para a próxima aula, vamos embora pro próximo vídeo, beleza? Show de bola, turma! É isso aí, então vamos ficar por aqui e espero que todo mundo, na próxima aula, a gente já vai ter exercícios para resolver, beleza? Maravilha, então, turma!